Web TV Campo Grande, Rio de Janeiro. Contribuindo com a vida. Inscreva-se e divulgue o canal da Web TV Campo Grande, Rio de Janeiro e nos ajude a continuar este trabalho. Alô, galera, chegando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda quinta às 20 horas. Desde já pedindo para você assinar o canal, dar aquele like. E é o seguinte, se ligando aí na programação da Web TV Campo Grande RJ, às terças agora tem o programa Dá o Play Pedro. Parece aquele trava-língua, né? Esse nome desse programa, mas é a apresentação do meu amigo queridão Pedro Gomes. A gente vai dar um break e vai voltar já já com o programa do Zé. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, eu vou conversar aqui com ela, que é pesquisadora e ativista cultural, minha amiga Angélica Ângelo. Ô, Angélica, obrigado por aceitar o convite da gente. Fala, Zé, brigadão pelo convite. Estava esperando, estava aguardando o convite aqui, já tem um tempo, esperando a hora que eu vim aqui bater esse papinho contigo, que né, está devido. Né? Eu conheço a Angélica há muitos anos, né? A gente é moradora do mesmo bairro, de Jardim Palmares, um bairro que é super musical. Seu Alberto, que é o pai da Angélica, que partiu aí recentemente, que era um cara meu amigo, né? Eu fui da família, eu fui casado com a Cristina, irmã da Angélica. Mas a Angélica, eu sei da história que a coisa de música, de arte, sempre foi um negócio muito pulsante, muito latente na família, que seu Alberto era um cara altamente, não era músico, mas era um cara conhecedor de música profundamente, né? Exatamente. Vem daí essa tua coisa de gostar de arte, gostar de música? Porque assim, eu sou da época do rádio, né? O que unia a família, a TV era uma coisa, já foi mais próximo da década de 70, mas o que unia a família era o rádio. Então, assim, a minha lembrança mais antiga, no final da tarde, todo mundo em volta do rádio, na sala, no sítio da minha avó, ali no Cachamor, todo mundo sentado em volta ali, ouvindo as programações, ouvindo Orquestra Tabajara tocando. Então, assim, é uma lembrança muito remota. E as grandes orquestras americanas, né, que isso dominava a programação do rádio. Então, vem dessa época. E meu pai era um apaixonado por música. Então, assim, a música entra na minha vida pela paixão do meu pai e por uma coisa interessante. Minha mãe, lá no sítio do Carapiá, minha mãe tinha uma paixão adolescente por Jackson do Pandeiro, que ela não conhecia, veio conhecer muitos anos depois, a fisionomia, porque conhecia pelo rádio, sim, mas a fisionomia nas revistas, na época que as revistas falavam dos cantores, né, dos artistas, traziam o rei disso, o rei daquilo. E aí minha mãe foi conhecer a fisionomia de Jackson do Pandeiro, que ela não conhecia, só conhecia o sucesso. Então, assim, minha mãe era uma apaixonada por Jackson do Pandeiro. E aí, anos mais tarde, eu gosto de fechamentos de ciclo. Num dia 13 de março do ano de 1982, Jackson do Pandeiro está na casa dos meus pais e faz um autógrafo para minha mãe, que hoje compõe parte do acervo lá de Alagoa Grande, né, do primeiro museu do Jackson. Esse autógrafo que ele deu pequenininho, Jackson do e aquele desenhozinho do pandeiro. Então, assim, meio que fecha um ciclo, que é uma coisa assim, como você vai imaginar que aquela pessoa que é adolescente esse ciclo se fecha com a filha dela, sabendo que meus filhos são sobrinhos netos de Jackson do Pandeiro. Então, assim, é uma coisa interessante você ver. Fora a história do bairro, que você também já falou da musicalidade do bairro. Uma coisa que a gente tem que frisar aqui também, tem que passar meio batido, que a Angélica foi casada com o Zé Gomes, sobrinho do Jackson do Pandeiro, e né, tem os dois filhos, meu afilhado, que os dois são músicos, né? O Arthur Gomes e o Fernando Gomes, né? Os dois são músicos. Então, quer dizer, eu conheço a coisa que eu frequentei da família, mas é engraçado agora, Angélica, que essa coisa de você começar a trabalhar mesmo com música, com cultura, já vem mais para frente, né? Isso, começa mais assim, já nos idos de 2000. Antes, a gente já tinha aquelas questões de escritas sobre a música, porque sempre, mesmo sem formação acadêmica,
eu sempre fui uma pesquisadora. Eu gosto muito do meu espaço. Eu gosto muito daquele lugar, da história que ele tem, da história de Campo Grande, da história regional. Essa história que não é contada. Então, isso sempre me interessou muito. Sempre foi motivo de eu estar buscando por que isso não é conhecido, por que isso, né, não é ouvido, não é repartido. Né? Então, sempre isso esteve forte. Mas, nos anos 2000, eu começo a participar. Quando eu fui para a faculdade, para fazer Ciências Sociais, lá na FEUC, meu primeiro contato, vamos dizer assim, a primeira coisa que fica registrada, que é justamente no festival, fazia um festival de final de ano de poesia, prêmio FEUC de literatura, e aí, ali no primeiro ano, eu fico em segundo lugar com um poema. E no ano seguinte, no primeiro lugar, com uma prosa, só com uma experiência diferente. A Gui Soaré, que já esteve aqui conversando contigo, claro. Uma querida, ela vai e pega o meu poema da antologia do ano 2000 e transforma numa pequena apresentação no prêmio de 2001. E aí eu tenho essa grata surpresa de ver o Anderson Nascibecker, que durante muitos anos a gente vai se esbarrar em vários projetos e tudo. Então, aquela de você se ver no palco, as pessoas olhando para o que você escreveu e você mesmo tendo noção de como foi recebido isso, aquilo para mim foi uma coisa assim, uma experiência transcendental. Fora a questão do teatro, que eu trabalhei muito com produção em teatro. Então, e a parte da música, aí vem Veia Musical, que também é um projeto que eu meio que atropelo, né? Eu sou meio que abduzida por aquele movimento ali naquele momento, porque eu estava fazendo um trabalho para a faculdade, fui lá para entrevistar alguns músicos, né? Alguns colegas e tudo, e chego lá e encontro aquele ambiente e me apaixono também pelo projeto da cooperativa. Para falar que a Veia Musical foi uma cooperativa, né? Depois virou uma associação de músicos que nós criamos aqui em Campo Grande, na zona oeste aqui do Rio, né? E a Angélica foi lá nessa visita, acabou sendo um membro da cooperativa. Isso. Muito ativa mesmo. A única mulher. A única mulher do grupo, isso, é verdade. Estava lá com a galera e também isso abre outras portas, tanto para os colegas que estão trabalhando ali naquele momento, muitos que já estavam um pouquinho mais afastados da música, né? Eles se reúnem de novo em volta dessa ideia. E aí a gente tem 3 grandes projetos. Eu vou contar 4 grandes projetos, que é o Veia Acústica 1, né? Os CDs que foram lançados. Né? Ele nasce de um projeto que a gente faz todas as segundas-feiras, né? No espaço que o Ives abre no Teatro de Arena, Elza Osborne, né? E ele acontece ali e, num momento, a gente fala, vamos registrar? Aí fazemos o disco 1, depois nós temos o Veia Acústica 2, né? E nós temos um projeto que até hoje está inédito, né? Que é um discão, que a gente chama de discão. Ninguém sabe mais o que é disco, gente, mas se eu contar para vocês as participações, você vai falar, Angélica está mentindo. Mas está aí o Zé Leal, que aí a gente começa. A ideia central é Jackson do Pandeiro, que é a primeira cola, né? Para a gente conversar, né? E aí tem essa interlocução. Todo mundo que conhecia alguém no meio musical, né? Já estabelecido, procurou essa pessoa e o cartão de visita era Jackson do Pandeiro. Então, a gente tem ali a participação de Zé Ramalho, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, nós temos o Nuti, Geraldo Azevedo, que fez uma música inédita, né? Que detalhe, Elba Ramalho queria gravar na época a música, ele falou, não, essa música é da Veia Musical, tem que pedir autorização. Então, assim, excelentes participações, esse disco continua inédito, né? Um trabalho nosso que continua inédito, abrilhantado por tantos, né? Tantos outros músicos, né? E cantores, e ele está aí ainda para ir para o mercado, para a gente rememorar tudo isso. A gente passa também por aquele processo de aproximação com o Sindicato dos Músicos. Sim, né? Sim, e ali eu sou articulista, junto com Cláudio Mota, a gente escreve coluna, o Vitor Neto, ele presidente, né? Então presidente do Sindicato dos Músicos, ele abre esse espaço para Veia Musical dentro do jornal, o musical, que é o jornal, né, do Sindicato dos Músicos. Então, a gente fica ali um período ali escrevendo, né, trabalhando ativamente. Depois eu vou para o Sindicato dos Músicos, mas antes de eu fazer esse trabalho mesmo dentro do sindicato, vocês já estão na diretoria, né? Mas eu tenho um convite do Vitor para dar seguimento a um projeto
que o livro permanece inédito, né? Que vai contar Acordes e Acordos 2, que vai contar a história do Sindicato dos Músicos a partir da concessão da Carta Sindical. Isso a partir de 1941 até o ano de 2005. Esse é o período, né, que é retratado no livro. Mas partes do livro elas estão acontecendo ainda hoje dentro da linha do tempo do Sindicato dos Músicos. Então, tem trechos que não estão tão inéditos assim, porque podem ser vistos, né, dentro da linha do tempo do Sindicato dos Músicos. Então, são várias coisas que acontecem aí, e nesse período que eu considero um período que tem que ser estudado para Campo Grande como coletivo, né? Eu acho que foi muito importante. Bacana. Eu estou conversando aqui com a Angélica Ângelo, que é uma pesquisadora, uma ativista cultural. A gente vai voltar depois com um papo, que eu quero saber por que a Angélica sempre escreveu e escreve muito bem. Por que ela parou um pouco com isso e ficou mais nos bastidores mesmo, na coisa da produção? A gente vai voltar com esse papo, a gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e volta já já. Oficina dos Sabores. Desfrute da saborosa comida caseira. Refeições caseiras frescas e saudáveis. Pratos quentes e serviço de alta qualidade. Agende seu horário para um melhor atendimento. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Espaço Cultural Laurindo Rosa. Espaço para projetos culturais, eventos, Rua Mário Mendes 437, Campo Grande, CEP 23013-530, Rio de Janeiro. ZL Produções Artísticas. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, já dando aquele toque, vamos assinar o canal, dar aquele like, vamos fortalecer aí no Pix. E você se ligando aí na programação da Web TV Campo Grande, vai ter logo a estreia de um grande programa pelos bares, Profissão Música, que é conversando com os artistas, mostrando um pouquinho do pessoal que canta, que toca na noite, né? Essa galera aí que rala pra caramba. Então a TV Web Campo Grande vai estar dando um passeio pelos bares da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mostrando um pouco do trabalho dessa galera. Valeu? Eu estou conversando aqui com a Angélica Ângelo, que é pesquisadora e ativista cultural. Angélica, antes do break, eu estava falando dessa coisa que você sempre escreveu muito bem. Isso aí já é seu desde sempre, né? Essa coisa de escrever, você mesmo falou que teve o negócio do o que saiu lá na coisa da FEU, que você viu isso no palco, mas por que você não seguiu com essa coisa de escrever? Ou segue, eu não estou sabendo. Não, a questão é mais bastidor, para onde você vai trabalhar, né? Então, a vida leva você, e aí você descobre a paixão pela produção. A produção também é uma coisa interessante, né? De você cuidar do detalhe, né? De você ver para que não falte nada, para que o show aconteça, né? Para que as coisas aconteçam. E aqui, assim, a gente sabe da dificuldade, né? E esse trabalho de bastidor me dá a oportunidade de refletir sobre a arte do outro. Isso, para mim, é muito importante. Então, assim, no bastidor, você ajuda um colega que está fazendo... passei aqui no edital, estou precisando de alguém para contar a história do bairro, para falar sobre aspectos interessantes. Então, assim, todo que você tem para resgatar essa memória, para falar do espaço que você vive, para botar lá aquela sementinha no outro, de que, olha, aqui tem história pra caramba, não se deixa seduzir porque o Rio de Janeiro é só Zona Sul, só a história que você conhece. O nosso território tem história pra caramba que não é contada. Então, assim, você vê, nos programas anteriores, a gente teve lá o Zeca, né, contando a história, o João Fera falando, né, desse músico, esse músico da noite, esse músico que rala. Você vê que nem sempre você está aparecendo, mas isso não significa que você não está fazendo cultura. Claro. Né? A arte, ela vive, ela é latente, ela verte no nosso território. E isso é importante. Eu me envolvi num projeto há pouco tempo, um projeto literário com Pedro Gomes, né, que ainda está inédito, a gente está vendo a editora, a gente vai lançar, nossa ideia era no passado, mas aí no pessoal a gente viu que ainda faltava algo para fechar aquele ciclo. E aí, assim, o universo ele é muito perfeito nisso. Às vezes falta alguma coisa para você realmente dar aquele círculo completo e falar,
aqui, esse é o momento, que aí a gente parte para um outro momento. Então, tá lá o livro de poesias do Pedro, né? Umas musicadas, outras não, mas ainda falta alguma coisa que a gente está terminando agora para fazer o lançamento aí esse ano. Ano passado eu tive o prazer de trabalhar com Silvia Fernandes e Alain, o projeto é do Alain Castilho, né? Do mural, no que seria o corredor cultural, né? Do Centro Histórico de Campo Grande. Então, a gente tem lá a parte da arte, está no muro da Escola Venezuela, outra parte na Biblioteca de Campo Grande, que também é outra história. A gente abraça uma história que vem de uma geração anterior à nossa, a briga para levar a biblioteca da regional para aquele espaço central em Campo Grande, para dar mais oportunidades, para criar novas perspectivas para quem está no território, para quem está chegando agora, um espaço mais central, né, que você possa receber melhor todas as pessoas do território. Então, assim, o bastidor, ele é encantador, né? E eu gosto muito de dizer que a história, eu sou muito feliz com a minha história pessoal. Eu fui morar num bairro, saí de Campo Grande, de um sítio, né, e que a gente sonhava ser chacrete, era tão, né, eu e minha prima, a gente dançava, era tão bonito você ver, né, os artistas ali, aquela coisa de tiete. E mais parte da minha história tropeça nisso. O sítio do lado da minha avó, no Carapiá, era do Haroldo de Andrade. Então, a gente via todos aqueles artistas, né? Jogando futebol no sábado e no domingo. E minha parceira de infância, de aventuras, a Dolira, que eu nunca mais encontrei, mas ela era espetacular, porque ela tinha uma criatividade muito grande. Então, você vê, e aí eu vou para Palmares e tem uma história, tá a nata da música nordestina no bairro. O bairro que eu moro, né? Como você vai tropeçar, vai comprar pão, encontra Marinês, encontra quase sua gente inteira lá no bairro. Messias Holanda, Oswaldo Oliveira, Abdias, né? O Marquinhos, né? O filho de Marinês e Abdias, Marcos Farias, né? Que já esteve aqui com a gente, e parte do conjunto Borborema, Jackson, né? E Jackson mesmo presente lá. Então, tudo isso do trio nordestino, só o Coroné que não mora lá, né? Mas aí a gente está vendo Neto agora, né? Todo mundo envolvido do Cobrinha, né? Todo mundo lá envolvido no bairro. Então, a gente vê Lindu, nosso vizinho ali. Então, a gente vê todas essas vozes reunidas no bairro. Aí eu falo, cara, eu sou metida pra caramba com a minha história. Cara, eu gosto muito disso. Quem me ensinou a chachar foi Jackson do Pandeiro. Cara, tem que ser besta com uma história dessa, né? Fui acordada um dia, 7 horas da manhã, com Messias Holanda, cantando Eu Quero Me Trepar num Pé de Coco. Cara, o maior sucesso. Então, assim, tem a história, no batizado do Arthur, né? Tá lá Oswaldo Oliveira, que fez uma música pro acontecimento. Fez na hora lá. Então, assim, a vida me sorriu muito na arte. A arte sempre esteve presente. Pô, Angélica, você falou um negocinho, só para a gente fechar aqui, mas você falou uma coisa que é essa coisa agora das leis de fomento, né, que estão acontecendo, os editais. Você falou da coisa dos editais, você já teve alguns editais aprovados, você já trabalha com isso. Como é que você vê essa fase dessas coisas, que a gente tem aí o FOCA, tem essas coisas do ISS, essas várias formas de fomento, isso está funcionando, o músico mesmo está conseguindo ter acesso, ele tem preparo para chegar com esses editais e ser aprovado. Como é que você tem acompanhado isso? Olha, como é que você vê isso? Eu acho que tem sido um norte, né? Eles faziam lives para poder esclarecer, esmiuçar o edital todo para o profissional que, mesmo sem um grande suporte, sem contratar um escritório, ele pudesse entender o que cada item do edital aguarda, espera dele, para ele mesmo produzir o projeto dele, para desenvolver o projeto dele. Então, esses editais, eles são uma porta segura, né? Logicamente competitiva, então cada vez mais o músico ele vai ter que se profissionalizar dentro do universo dele, se armar, né? Qualquer pessoa da arte, qualquer né? músico qualquer um da arte, né? Ele vai dizer qual é o produto que ele tem, como ele vai desenvolver, para quem ele, né, se destina, e ele vai aprender com isso a ressignificar a própria arte dele.
Então, acho importante você ter essa porta, porque é um acesso. Ele não precisa ser um profissional ligado ao escritório, ter um CNPJ. Ele hoje pode fazer pelo CPF dele, ele pode ser um MEI e fazer e apresentar esse projeto dele. Então, é uma oportunidade. Oportunizou para que outros trabalhadores da cultura tivessem acesso a essa verba, né, que vem de renúncia fiscal, né? Não existe almoço grátis, né? Você está deixando, ali você deixa, você abre mão de uma parte que seria absorvida pelo governo, às vezes até para não gastar direito, para você fazer essa transferência direta, né, para o produtor, né? E aí ele, com a responsabilidade, que isso é muito importante, ele apresentar o trabalho dele, ele está ali, ele concorrer naquele edital, e a gente tem tido gratas surpresas. Muito, assim, tem sido um trabalho muito importante. Eu acredito até que, a partir de agora, seja permanente esse investimento em cultura, não seja só um momento. A gente também veio de uma época complicada, porque a gente teve 2 anos de pandemia, não parece, mas foi uma coisa que impactou por demais, né? Quem trabalha na rua, né? Os trabalhadores que precisam da rua, da movimentação das pessoas, eles sofreram um forte impacto, e não foi só da doença, né? Das perdas e tudo mais, mas da questão de não ter como ir buscar o seu sustento. E de repente olhar e faça o quê, né? Então, foi muito importante. E, assim, uma coisa muito interessante aqui no nosso território: em que parte da cidade você vai poder se apropriar do termo desabotinou? Em lugar nenhum, né, Zé? Então, tem coisas que só acontecem por aqui. Em Campo Grande, não é isso? Né? Galera, eu conversei aqui com essa figuraça, minha amiga Angélica Ângelo. Angélica, obrigada aí. Se quiser Obrigada se pelo despedir convite. da galera, fica à vontade. Sempre pensando que amanhã vai ser sempre um dia muito melhor do que foi hoje, e a gente vai tentar ser sempre uma pessoa melhor do que a gente já é. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esse ano eu não morro nunca. É isso aí. Valeu, galera. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e volta já já. Estúdio Som das Cores. Estúdio de produção musical, mídia, arte e entretenimento. Zap 21 994 66 42 28. Se liga nesse recado, se você quer comemorar sua festa, Restaurantes Casinhas. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande, o programa do Zé, essa 2ª temporada, né? Eu vou conversar agora aqui com ele, que é professor de dança e coreógrafo, Lincoln Pereira. Ô, Lincoln, obrigado por aceitar o nosso convite, participar, bater esse papo aqui. Nossa, que honra. Como morador de Campo Grande, né, você fica sempre assim de olho nas manifestações culturais que acontecem. Você fica lá querendo também participar. Eu falei, um dia eu ainda vou nessa TV. Ora, chegou eu tô a hora. Aqui. Bom, prazer do mundo. Mas conta aí, como é que essa tua coisa de chegar para arte, para dança, sempre desde moleque já vem com essa coisa? Rapaz, conta a lenda, né, que em 1900 e alguma coisa, no dia 2 de outubro, o meu avô falece. E eu dou uma cambalhota dentro do ventre da minha mãe. Ou seja, já anunciou que vinha um camarada das acrobacias da dança, do movimento. E aí depois seguia toda uma tendência para estudar. Meu pai, assim, muito rígido, querendo que nós estudássemos, né? Tanto eu quanto meu irmão. A herança que eu posso deixar para você é estudar. E aí eu segui toda aquela trajetória, a arte sempre batendo lá dentro do coração, né? E me formei professor de português, inglês e literatura. E depois eu falei, não é isso que eu quero, não. Porque, paralelamente a isso, eu fazia aula de balé junto com as minhas alunas. Eu dava aula de manhã e na parte da tarde ia para a academia para fazer aula de balé. Nossa, era um escândalo desgramado. Mas, quer dizer, você então, desde moleque sempre teve essa coisa da dança, sempre, né? Sempre. Sempre dançando, mas já queria que essa coisa profissionalizasse, ou era uma coisa mais brincadeira mesmo? Não, rapaz, assim, eu nunca poderia imaginar que eu fosse chegar até onde eu cheguei com dança, né? Porque depois eu cheguei a me profissionalizar, estou aí já há mais de 25 anos na praça. Mas até então era uma coisa mesmo de prazer, de curtição, de vamos lá ver, era uma movimentação bacana, a dança sempre acompanhou a humanidade a vida inteira, todas as evoluções, e a gente vai acompanhando e
cheguei aqui. Hoje você tem um trabalho aqui no Centro Esportivo, com essa coisa de dança. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é? Eu estou há 10 anos no Centro Esportivo Miésimo da Silva, coordenando todas as danças e ginásticas do equipamento. Inclusive, assim, uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que todo ano nós fazemos as culminâncias dentro da minha área e das outras áreas também, mas obviamente vou falar da minha. Nós fazemos um espetáculo anual, onde nós reunimos 4.500 pessoas dentro do nosso ginásio, para um espetáculo de dança gratuito. Olha que bacana. De uma beleza, eu sou suspeito em falar, porque a equipe é maravilhosa. Então, assim, é uma oportunidade que eu tenho de estar catequizando e mostrando à minha comunidade a dança das mais diferentes formas, né? E como é que é isso? Essas aulas são gratuitas? Como é que são feitas essas turmas? Quantas pessoas? Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu chegar lá, eu quero aprender a dança, eu chego lá, professor Linho, tem uma vaga, como é que funciona esse critério? Exatamente, existe um período de inscrição, você chega lá, leva toda a documentação e você se inscreve na modalidade que você quiser e cai dentro, né? Tem que se dedicar. E o que tem lá de modalidade de dança? Nós temos balé, nós temos jazz, nós temos sapateado, nós temos dança de salão, já temos dança do vento, estamos aí tentando ver se a gente volta, inclusive até com break, né? Que vai ser uma modalidade olímpica. E são chamadas essas danças mais urbanas, chamam assim? Isso, como é isso? Exatamente. Bacana. Sapateado também, que é uma coisa que eu penso até que já estava um pouco extinto, né? Essa coisa do sapateado a gente pouco vê, né, hoje em dia, né? Mas é o que eu falo para você, difícil, né? Existem as evoluções, de tempo em tempo, aquilo renasce. Sim. Então, esse sapateado está vindo aí com força total. Eu lembro daqueles filmes com, né, Fred Astaire, aquelas coisas, né, coisa linda, exatamente. Né? Eu achei difícil. Eu conversei aqui com um ator aqui de Campo Grande, maravilhoso, o caramba. Não, que faz sapateado, não. Aquele que faz sapateado também. Pô, deu um branco aqui, desculpa, mas eu vou lembrar. E ele falou disso, eu falei, pô, cara, sapateado é uma coisa que eu não vejo quase nenhuma apresentação mais de sapateado. Gosto muito por causa dessa coisa que é percussiva, né? Eu sou percussionista, então, pô, acho uma coisa linda essa coisa. Vamos saber, acho que eu vou até me inscrever nesse curso sapateado lá no Centro Esportivo. Tem turma master, hein? Tem turma master para os cascudos? Tem turma master, o pessoal chega lá e tem turma que dá show também. Ah, é? Porra, que barato. Mas, Dario, vou falar, você tem uma coisa muito com samba, né? Já vem desde cedo, você estava me contando aqui, vem do lado do seu pai, essa coisa das escolas de samba, dessa proximidade que você tem com samba, é isso? Exatamente. O meu pai foi um dos fundadores da Mocidade Independente de Padre Miguel. Olha aí. Redigiu a ata da fundação, mas nesse período ele conheceu a minha mãe. Ih, cara. E a minha mãe falou assim, não. O casamento ou samba. É a decisão e ela complicada. conseguiu laçar ele, depois ele seguiu uma outra carreira, mas já estava lá o registro, né? Então você entra na história da Mocidade, procura ata da fundação, você está lá, Djalma Rosa Pereira, no dia tal, Mocidade Independente, e ficou na história, né? Então, mas vem cá, então, quer dizer, quando você maior, teu pai já estava proibido da coisa do samba. Mas assim, eu sempre acompanhei junto com ele. Ele levava a família toda, e minha mãe ia junto ali, né, tomando conta. Mas a gente participou dessa engrenagem toda. Eu lembro do primeiro desfile da Sapucaí. Antes da Sapucaí, aquele armar e desarmar das arquibancadas, nós íamos todo ano. Foi uma coisa que acompanhou a minha vida inteira e acabei indo para a Mocidade. Você sempre teve essa ligação com a escola de samba, com o mundo do samba. Mas você desfila em alguma escola também, ou não? Hoje em dia não? Atualmente não, mas assim, eu já coreografei Mangueira, olha aí. Imperatriz, Portela, Porto da Pedra, e já dei também a minha contribuição para as escolas de samba da região, né? Que é Santa Cruz e o Sereno de Campo Grande. De Campo Grande. Aí você trabalhou coreografando as alas. Isso, exatamente. Pô, então é o que eu estou falando. O teu pai colocou uma sementinha boa, ele falou, não vou, mas ele vai. Hereditariedade não é uma coisa... Tua mãe deve ter ficado para não conseguir tirar umas ou outras não, né? Então, Érica, eu vou falar isso, já que a gente está falando de samba, de coisa que você falou do Marquês de Sapucaí, eu vou até ter um negócio dos Embaixadores da Alegria. Você me fala, a gente conversando aqui em off, você falou da importância dessa escola de samba, que é para as pessoas portadoras de deficiências físicas, é isso mesmo? Exatamente. É uma escola de samba formada por essas pessoas. Exatamente. A Embaixadores da Alegria, na realidade, apareceu na minha vida como consequência de um trabalho que eu já fazia anterior na tradição.
Eu coreografava a única ala de deficientes do Carnaval Carioca na tradição. Aí depois eu fui convidado para a Portela. Na Portela, eu já vinha dançando na frente da ala. Eu coreografava a ala e vinha dançando com uma pessoa do segmento também. Aí até que apareceu a Embaixadora da Alegria e me indicaram a Portela, me indicou para ser o primeiro mestre-sala da escola. Eu falei, meu pai do céu, como é que vai ser isso, rapaz? Ser mestre-sala de uma escola de samba? E aí... E você, então, porque na realidade a tradição já foi um racha com a Portela, né? Que fundaram a tradição. Então, quer dizer, você foi para a tradição, quer dizer, então você circula bem com a diretoria, porque no começo da tradição foi aquela coisa do racha, do pessoal mais raiz, que estava com aquela coisa, as mudanças que existe, teve um racha, a escola de samba Portela, e fundaram a tradição. Mas agora as duas estão bem, está tudo certo. Porque você foi para a tradição, da tradição veio para a Portela, e agora você trabalha com o pessoal dos embaixadores. Como é que é essa coisa de montar essa escola de samba com toda a dificuldade que tem a coisa das pessoas com a deficiência física? A gente está aí com essa coisa de acessibilidade, lutando por isso, né? É um marco essa coisa da escola de samba. Eu costumo falar para as pessoas assim, que eu sou de uma época em que não existia a palavra inclusão, que virou moda, né? Sim, sim. Porque inclusão, eu olho assim, eu falei, bacana. Fico muito feliz em ver toda essa evolução, né? Eu lembro que quando eu fui para Portela, o presidente falou assim, ele vai vir dançando na frente da ala, né? Isso era a proposta do presidente da ala. Aí o presidente da ala, para vir dançando, para fazer essa coisa da inclusão. Ele falou assim, deixa ele ensaiar dentro da quadra que eu quero ver. Aí eu fui lá, usei todo o histórico que eu tenho corporal com outras danças, né? Fiz algumas adaptações. E ele falou, não, o cara está apto para vir na frente da ala. Aí eu vim o tempo todo, né? E a Embaixadores é uma coisa assim que, rapaz, eu não sei nem te explicar. Eu acho que é uma missão. Eu vejo como uma missão, porque de repente eu acordo, estou convidado para ir para a Inglaterra, para levar essa metodologia para a Inglaterra. Eu arrumei a minha mala e fui para a Inglaterra. Mas antes disso, eu estava no ano de 2012, no aterro do Flamengo, sendo homenagem até então pelo Príncipe Harry. Caramba! E a coisa foi acontecendo assim numa sequência. E eu fui para a Inglaterra, fui lá dar aula. A minha sorte é que eu arranho inglês. O professor de inglês, né? Rapaz, aí assim... Eu fiquei muito orgulhoso de mim nessa época. Porque assim, uma coisa é você ser professor de inglês, falar inglês aqui, uma outra hora é você ir para a terrinha e ser obrigado a se comunicar o tempo inteiro em inglês. Eu falei, não é que eu aprendi mesmo esse negócio? Funcionou, né? Ô, Lico, a gente vai dar um intervalinho. Eu estou conversando aqui com o Lincoln Pereira, ele é coreógrafo, essa figuraça aqui, contando as suas histórias, né? E essa ligação que ele tem com a dança, com o carnaval. A gente vai dar 5 para tomar um Guaraná e volta já já. Meu Cantinho Festas e Eventos. Faça sua reunião de aniversário, encontro com amigos e amigas, eventos em geral, no espaço de festas Meu Cantinho. Localizado bem no centro de Campo Grande do Rio de Janeiro. Zap 21964 390328. Estúdio Som das Cores. Estúdio de produção musical, mídia, arte e entretenimento. Zap 21 994 66 42 28. A minha calça rasgada e minha... Do restaurante Casinhas. O restaurante Casinhas é o primeiro rodízio de comida de festa do Brasil. O contato está passando aí na sua tela. A direção é do meu amigo Fabrício Almeida. Então, se liga nesse recado. Se você quer comemorar sua festa, Restaurantes Casinhas. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande,
o programa do Zé. Nós estamos aí na segunda temporada do programa, né? Desde já pedindo para você assinar o canal, dar aquele like, se puder fazer um pixzinho para fortalecer a TV Web Campo Grande, a gente agradece. Eu estou conversando aqui com ele, que é coreógrafo, professor de dança, o Lincoln Pereira. O Lincoln Pereira estava falando da coisa da inclusão, né, das pessoas com deficiência, que ele já trabalha com isso. Lincoln, a gente estava falando dessa coisa do carnaval, dessa ligação que você tem com carnaval, mas você também tem a coisa da coreografia do teatro. Você também já trabalhou coreografando peças de teatro, e você já trabalhou televisão, cinema. Conta um pouquinho dessa história. Toda vez que eu levava uma coreografia lá para baixo, quando eu recebia prêmio das gafieiras tradicionais, né, as minhas coreografias tinham sempre um teor de dramaticidade, que não era uma coisa assim muito normal dentro da dança de salão. Muito comum. A dança de salão é aquela coisa do passo mesmo, né? E eu sempre tentei incutir isso. E lá na Estudantina, os atores, as atrizes fazem aulas também, tentando se especializar, cantar, dançar, né? E eu conheci muita gente da parte teatral, até que apareceu um convite para poder coreografar uma parte da peça teatral Madame Satã no Teatro Sina. Aí eu fui e adentrei, adorei, fiquei fascinado. Aí depois apareceu o convite para ir para participar de algumas novelas, sempre na parte dançante, né, porque é o meu forte, da Glória Pérez. Aí eu participei das novelas da Glória Pérez, depois apareceu Os Desafinados. Cinema. Depois apareceu As Cariocas. Eu entrei também para poder participar. E aí eu fui mesclando essa coisa da arte de dançar com a dramaticidade, que é uma coisa que eu gosto muito, é uma das características minhas. E essa coisa do ator americano veio estudar com você especificamente, ou era você dava aula e ele apareceu? Como é que é essa história? Eu fui aluno da Maria Antonieta, que foi professora do Carlinhos de Jesus e do Jaime Arocha. E durante as aulas, né, ela sempre gostou muito de conversar com os alunos, e eu confidenciei para ela que até então eu fazia aula de curtição mesmo. Ela, você é professor de inglês, né? Eu falei assim, você fala bem inglês? Eu falei, na época eu falava. Né? Ela falou assim, ó, eu vou receber um grupo de bailarinos americanos, eu queria que você fosse um intérprete. E eu fui intérprete, para resumir a história, desse workshop que ela deu. Depois ela foi e me convidou, falou, olha, eu estou com outro convite para te fazer. Eu vou dar aula para o ator norte-americano Alan Arkin, do filme O Que É Isso, Companheiro, e eu quero que você venha me ajudar. E ela me passava todas as movimentações, eu passava para inglês e dei aula uma semana para o ator norte-americano. O Que É Isso, companheiro, daquele filme, né? Quando foi indicado pro Oscar, eu me senti, gente. Você deu uma parcela de... Claro que tem uma parcela de contribuição sua nisso, né? E a gente conversando aqui, né? Dessa coisa que lá na frente você falou aquela coisa do teu pai, né? Que falou para você estudar. Olha aí, o inglês serviu, né? Juntou a coisa que você realmente gostava de fazer com a dança, com a coisa que ele te forçou lá, deu agulhada para você estudar. Olha aí, né? Uma coisa sempre... soma com a outra, né? Exatamente. Eu lembro quando eu voltei, a minha família me reuniu, fizeram um almoço, os meus sobrinhos estavam lá e eu virei para eles e falei assim, meus sobrinhos, estudem. Estudem, porque eu acabei fazendo a diferença. Eu fui com 5 pessoas e no final, quem deu a entrevista para a BBC de Londres por eu falar inglês, fui eu. Peraí, você deu entrevista para a BBC de Londres? Você nem falou isso aqui ainda? Fê Maria. Olha aí, Campo Grande chegando longe pra caramba. E é isso, aí a gente vai fazendo a história aí. Continuo morando em Campo Grande, agora mais assim, por trás, depois que eu vim para o Miésimo, né, sendo coordenador das danças, eu escolho o tema das mostras de dança. Falo, esse ano nós falamos sobre encantos de Natal. Eu reúno a minha equipe e falo, olha, eu quero coreografias com esse teor, com esse. Agora, a parte de movimentações, quem cria são eles, né? Aí depois eu vou e apresento o espetáculo, mas eu estou mais por trás agora nos bastidores. Estou ficando com saudade, entendeu? Ficando com saudade de voltar a cena. Estou com saudade. Mas, aí, como é que você que trabalha com isso há tanto tempo, eu vejo assim, né, com tudo aqui no Brasil, essa coisa, tem os altos, eu vejo a coisa da dança muito... né, aparecendo muito essas coisas de espetáculos de dança, coisas de dança. Como é que você vê o momento, como é que a expectativa para esse ano está começando aí? Você vê com bons olhos a coisa da dança? Como é que você vê o momento da dança no Rio de Janeiro específico? Olha, rapaz, assim, eu gosto muito de ler biografias, né? Sim. E, obviamente, eu já li a biografia do Fred Astaire. Sapateado, você adora? Exatamente.
Rapaz, a vida do Fred Astaire foi de altos e baixos até o final da vida. Ele teve que continuar trabalhando para poder manter os filhos numa faculdade. Aí você para pensar assim, pô, Fred Astaire é um cara conhecido internacionalmente. Pô, você fala em Fred Astaire, o mundo inteiro conhece, né? E assim, eu acho que nós estamos em alta novamente com essa coisa dos musicais, que embora, na minha opinião, não sei pelo fato de eu gostar demais, né? Eu sempre olhei com bons olhos, porque a gente passou por uma coisa que abalou o mundo inteiro e entristeceu o mundo inteiro, que foi a pandemia. Verdade. Então o mundo está atrás de alegria, que foi o que aconteceu na Primeira Guerra. Então a gente está tendo esse revigorar de alegria através de musicais, e eu tomara que fique bastante tempo. Ali que a gente está falando tanto dessa coisa da dança, eu sempre falo que essa coisa dos altos e baixos que tem de vários movimentos da arte, da cultura em geral, né? Eu vejo às vezes a dança falando tanto de dança, e falando de musicais, e falando de coisa, e tem hora que some um pouco isso acontece com a música também, que com choro, por exemplo, tem hora que todo mundo está falando do chorinho, está em ascensão, os grandes grupos de choro, daqui a pouco some, a música instrumental, o rock and roll, não sei o que, tem sempre essa coisa da roleta, né? Como é que você vê o momento agora, a gente está começando um novo ano, e como é que você vê o momento da dança aqui, especificamente no Rio, né? Não vamos falando do Brasil e no mundo. Como é que você vê isso? Rapaz, uma das coisas que eu fico mais feliz quando eu falo de dança é perceber que os preconceitos masculinos andam acabando em relação ao dançar, né? Nós temos lá no Miésimo, como eu falei antecipadamente, né? Dança de salão. E, rapaz, nós temos muito camarada dançando, riscando o chão, muito legal. Embora eles comentem que ainda escutam as brincadeirinhas, que eles já estão deixando para lá. Vai dançar? Vai colocar a sapatilha? Aí eu ainda faço uma brincadeira assim, eu falei, engraçado, você vai dançar, mas vai ficar dançando com uma garota, né? E o camarada fica dentro de uma luta marcial, agarrando com outro cara, e ninguém carne ninguém. Mas, assim, eu acho que está tendo uma evolução muito grande, as pessoas estão se despertando para essa questão da arte, do movimento, nas mais diferentes esferas. Eu acho muito bacana, porque, assim, é uma atividade física prazerosa, que trabalha a sua postura, que refina, dá um refinamento comportamental na rapaziada. A rapaziada fica mais vaidosa, tantas meninas. Olha, eu já tive muitas alunas e alunos que chegaram na minha escola de dança, mandado por psicólogos, por depressão. E assim, aos poucos, a pessoa vai se libertando daquilo tudo, abandona os remédios e passa a viver de uma forma muito plena e muito feliz aí, dançando. Eu já tive, inclusive, um rapaz na minha escola de dança, que ele usava aquele aparelho, um colar, problema de coluna. Cervical, aquele colar cervical. E eu, assim, ele era meu vizinho, e eu comecei a fazer uma pesquisa olhando para a família. Como é que a família era a nível postural. E eu detectei que o pai também tinha uma questão postural estranha. Eu falei, gente, será que isso é orgânico? E o garoto, eu comecei a trabalhar, levanta o corporal, e mexi nessa parte aqui dele, né, na parte de cima. O camarada depois se tornou um bailarino clássico, rapaz. Olha aí. As pessoas perguntam assim, você faz aula de dança, você é bailarino clássico, né? Porque quando você vê uma pessoa muito elegante, as pessoas sempre associam ao balé clássico. Formação clássica. E a dança de salão é precursora do balé clássico. A dança de salão veio para o Rio de Janeiro primeiro que o balé clássico. Você vai ao Teatro Municipal e alguém vai lá te acompanhar falando sobre a história, fala das danças da corte primeiro. Mas, assim, a parte organização de nomenclatura da dança de salão, ela é desorganizada. Então, assim, você aprende hoje com você, aí você resolve sair, não quer ser mais seu aluno, vai para outra escola, o outro lá já está ensinando de outro jeito, porque não existe uma nomenclatura única como a dança clássica. Plié, levé, grand jeté, grand jeté, é em qualquer lugar do mundo. Então, assim, dá esse olhar mais erudito. Chegou o professor de balé clássico. Chegou o pessoal da dança de salão, olha lá, ó, é da noite. Ó, eu nem bebo,
Mas o pessoal acha que eu sou da boemia. É mole? Essa coisa da dança salão, sempre tem essa coisa também do chapeuzinho do malandro, né? Teve muito essa coisa, eu não sei, de ter muito esse estereotipo, assim, do cara malandro da salão, aquele sapato bicolor, né? A dança de salão tinha muito essa coisa. Até né? hoje as pessoas acham. Na dança de salão, você vê lá, samba, eu quero dançar samba. Você me ensina a dançar gafieira, eu olho e eu falo assim, ué, dançar gafieira? Gafieira é o espaço onde se comete as gafes da dança. Não é uma dança, mas as pessoas pouco sabem, então acabam pegando essas histórias pelo meio do caminho. Pelo meio do caminho. Pô, mas vem que você falou a coisa de realeza. Aí, conversando aqui em off, você falou que teve com o príncipe Charles, é isso mesmo? Como é que foi isso? Rapaz, não. Na época era o Harry, que agora não é nem mais príncipe, né? Príncipe. Mas na época ele era. Na época ele era. Mas como é que foi essa história? Só para a gente fechar aqui o programa. Ele veio para um projeto no Aterro do Flamengo, Relief Physical. Então tinha uma corrida lá no Aterro do Flamengo, e a Embaixadores da Alegria depois tinha a parte artística. E a Embaixadores da Alegria foi convidada para dançar para o príncipe. Aí eu tinha sofrido um acidente, há uns 15 dias atrás eu tinha saído de uma cirurgia de clavícula, e eu fui. Na foto, se você parar, quando o príncipe me abraça, eu dou uma encolhida, porque tem um esparadrapo assim aparecendo ainda. A gente vai colocar essa foto no telão aqui. E o presidente da Embaixadores falou assim, quem vai representar Embaixadores da Alegria e ser homenageado pelo príncipe é o Lincoln. Sabe por quê? O Lincoln tem toda uma história de dedicação com os deficientes muito antes da Embaixadores da Alegria. No ano 2000, eu entrava na Marquês de Sapucaí com uma ala com 100 componentes, com gente cega, com gente amputada, com cadeirante. Foi um escândalo. Eu recebi homenagem da Câmara Municipal por essa ousadia, porque se levar gente andante para Marquês de Sapucaí coreografado, você imagina o que é levar deficiente. E assim, entrava o refrão e as cadeiras de rodas todas giravam e caminhavam. Aí me rendeu homenagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu estou aí até como uma missão muito feliz contando essa história sobre o avanço social do segmento da deficiência. Feijoada da Embaixadores de Alegria, dia 28, no Clube dos Servidores do Rio de Janeiro. Obviamente eu vou estar lá, dançando com a minha porta-bandeira, Lu Rufino, que é cadeirante. E 24 de fevereiro, eu estou abrindo o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí pelo 16º ano, se Deus quiser e Ele quer. Pô, que maravilha, né? Ele que deu a entrevista para a BBC de Londres, hoje deu para a Web TV Campo Grande, RJ. A honra é a mesma. A honra é a mesma. Obrigado, muito obrigado amigo. pelo convite, muito obrigado. Eu é que agradeço. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais aqui a segunda temporada do programa do Zé. É o que a gente fala, né? Não tem o Bial, fica com o Zé Leal. Forte abraço. Web TV Campo Grande, Rio de Janeiro. Contribuindo com a vida. Inscreva-se e divulgue o canal da Web TV Campo Grande, Rio de Janeiro e nos ajude a continuar este trabalho.